Boa tarde, igreja, tudo bem com vocês? Estão todos bem, todos em paz? Espero que sim. Igreja, eu queria compartilhar com vocês duas coisinhas. Eu vou tentar resumir aqui, ser rápido, ser breve, tá bom? Ontem a gente estava na reunião lá do Google Meet e a gente estávamos falando sobre obediência. E eu escrevi uma mensagem lá que eu iria comentar o entendimento que eu tive sobre a obediência em relação a tudo que eu estou vivendo hoje, né? Então, basicamente, seria um testemunho de vida relacionado à obediência. E a segunda parte que eu queria falar com vocês é sobre a gente estar atento à voz do Espírito Santo, tá bom? São esses dois pontos. E vamos lá, obediência. Eu quero partilhar aqui com vocês aquilo que eu entendo sobre obediência, tá? Existe um negócio chamado Senhorio de Cristo. Acho que muitas pessoas já escutaram sobre ele, sobre o Senhorio de Cristo. E o que seria o Senhorio de Cristo? A palavra Senhor, traduzida do grego, ela significa Kairos. E Kairos ou Kyrios, alguma coisa assim. E essa palavra se refere a Senhor e Mestre, né? Na Bíblia, trazendo para o original aí do grego, tá bom? E quando a gente entende o senhorio de Cristo, é isso que eu quero tentar passar para vocês em relação à obediência. Quando a gente entende o senhorio de Cristo, a nossa obediência, ela não se torna um fardo para nós, porque a nossa obediência ela acaba sendo algo natural ao nosso Senhor. Porque a gente entende que a gente tem um Senhor que governa a nossa vida. E quando a gente entrega a nossa vida totalmente a Ele, a gente descansa e a gente fica em paz, né? Então, muitas vezes a gente não vai ter problema com nada, ansiedade, com medo do futuro, do que pode acontecer, porque a gente está descansando no nosso Senhor. E o nosso Senhor nada mais é que Cristo, né? Cristo, ele é o nosso Senhor. Muitas igrejas, aí eu já vi isso, né? Que pregam assim: você aceita Jesus como seu Salvador? Levanta a mão e tal. Não, mas elas esquecem da palavra Senhor. Você aceita Jesus como seu Senhor, porque antes mesmo dele ser seu Salvador, Jesus é o seu Senhor, tá? E por que Senhor? Porque ele é nosso dono, né? Nós fomos comprados com alto preço e preço de sangue, que é o que a palavra fala. Então, se a gente foi comprado, vamos entrar no raciocínio agora, certo? Então, se a gente foi comprado, não cabe a nós fazer aquilo que a gente bem entende com nós mesmos, certo? Com o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, né, o nosso modo de viver. Então, não cabe a nós. Poxa, se eu não sou dono de mim mesmo, por que eu vou fazer comigo aquilo que eu bem entendo se eu não pertenço a mim mesmo, né? Se eu pertenço a Cristo. Cristo é meu dono. Então ele escreveu várias as coisas aqui para mim ser perfeito e obediente, né? E eu fiz umas anotaçõezinhas e a primeira delas eu pontuei assim: nossa personalidade não sujeita a Deus resiste em obedecer. Então a nossa personalidade, a nossa natureza, ela resiste em obedecer a Deus, né? Mas quando a gente rompe essa barreira de obediência, a gente, é o que eu falo, rompeu a barreira e a gente entender a obediência, acaba se tornando mais fácil. Então muitas vezes ao obedecer a palavra, porque muitas pessoas olham para a palavra e elas têm dificuldade em obedecer, porque a palavra acaba se tornando um fardo, né, para a vida dessas pessoas. Porque, poxa, eu tenho que fazer isso, poxa, eu tenho que fazer aquilo, poxa, eu tenho que fazer aquilo. Não, elas não entenderam o senhorio de Cristo, né? E é onde eu quero puxar isso para um testemunho de vida, na parte que eu não vivi, eu estou vivendo isso hoje. E o que é isso? Eu estou entendendo isso há 6 meses atrás, sobre o senhorio de Cristo. E o que é o senhorio de Cristo? Que eu comentei um pouco atrás.
Jesus, ele é o nosso Senhor, nosso dono. E isso martelava muito na minha mente. Poxa, eu tenho um amo, eu tenho um Senhor, eu tenho um dono, eu fui comprado com preço de sangue. Poxa, então, já que eu fui comprado, eu não pertenço a mim mesmo. E aquilo foi martelando na minha cabeça, martelando. E eu falei, poxa, cara, eu estou em desobediência. Por quê? Porque eu estou fazendo comigo aquilo que eu bem entendo. Só que eu não posso fazer comigo aquilo que eu bem entendo, porque eu não sou de mim mesmo. Não sei se está entendendo o que eu quero dizer. Não sei se está ficando claro. Então, tipo assim, eu não pertenço a mim. Então, não cabe... Isso eu tô puxando para mim, para a parte do meu corpo, do meu templo físico. E eu falei assim, bom, eu não posso fazer comigo aquilo que eu bem entendo. Eu estava obeso, estava quase 180 quilos. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Eu tenho que obedecer, eu estou fora da palavra. Mas eu não tenho que obedecer por obrigação. Eu quero entender o porquê eu estou obedecendo, né? E eu comecei a pedir, nada mais, nada menos, para quem me ajudar? Para o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me ajuda. Ilumina minha mente, clareia isso, porque eu quero entender o senhorio de Cristo. Eu quero viver isso de uma maneira profunda. Eu quero entender que Cristo é o meu Senhor, que não pertence a mim mesmo e eu não posso fazer comigo aquilo que eu bem entendo. E Cristo foi clareando, e o Espírito Santo foi clareando isso em minha mente, e eu fui começando a entender. Quando eu entendi, se tornou fácil. Por quê? Porque eu entendi. Antes eu não entendia. Agora eu entendi. Então, assim, eu não posso fazer comigo aquilo que eu bem entendo. E de lá pra cá eu perdi 46 quilos. E olha que incrível. Mas não foi algo tipo, eu não forcei uma dieta, eu não forcei sabe? Eu fiz dieta assim, né? Eu nem uso esse termo dieta, mas eu me reeduquei a minha alimentação. Eu me reeduquei. E eu não fiz uma dieta, mas eu entendi o que Cristo queria de mim. E isso foi romper um paradigma que eu tinha na minha mente. E hoje eu entendo que eu não vivo para mim mesmo, que eu fui comprado com alto preço, então eu pertenço a Cristo, e Cristo é meu Senhor. Então eu não consigo fazer comigo aquilo que eu bem entendo, sem antes pedir permissão para o meu Senhor, né? Então antes eu tenho que chegar para Cristo, ver o que Ele quer de mim, o que Ele deseja de mim, que eu faça. E muitas vezes Cristo nos ordena a fazer muitas coisas, e às vezes a gente não quer fazer essas coisas, né? Então eu quero que isso fique claro na mente de vocês sobre o senhorio de Cristo. Cristo é o seu Senhor, é o seu dono. Você não pode fazer com você aquilo que você bem entende. Eu espero que você entenda isso de uma maneira profunda mesmo. Pede para o Espírito Santo, em oração, para o Espírito Santo te mostrar isso, sabe? Às vezes é tão sutil, porque às vezes a gente está vivendo o nosso dia a dia normalmente, fazendo as nossas vontades, as nossas coisas, mas isso é tão sutil, é uma linha tão fina. Porque às vezes a gente está vivendo a nossa vida achando que a gente está fazendo a vontade de Deus, mas a gente está fazendo a nossa vontade, porque isso é tão normal, tipo, criou um hábito isso no nosso dia a dia, né? Então a gente perdeu aquela essência, né, de a gente ter um Senhor, da gente perguntar para esse Senhor o que Ele quer de nós, é a gente se colocar de manhã e falar, Deus, estou aqui, eu sou seu servo, e eu quero que o Senhor me mostre aquilo que eu devo fazer hoje, né? Tá bom? Então a primeira palavra que eu queria compartilhar com vocês é isso, tá? Sobre o senhorio de Cristo. Quando a gente tem um Senhor, a gente descansa, porque o Senhor, Ele cuida de nós, entendeu? Ele nos dá de comer, ele tem que cuidar da gente, né? Então assim, a gente descansa mesmo em Cristo, né? Eu queria ler com vocês uma passagem aqui de Filipenses 2, de 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11. Aqui, ó. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas dos céus e coisas na terra,
e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha que louco aqui no 10. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o seu dono. Então não cabe você fazer aquilo que você bem entende, tá bom? Então sobre o senhorio de Cristo eu espero ter entendido, que vocês tenham entendido de uma maneira simples, tá bom? Não vivam para vocês mesmos, vivam para Cristo. É igual a palavra fala, já estou crucificado com Cristo, agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, eu faço aquilo que é de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, a mente renovada, né? Então era mais ou menos isso que eu queria passar, tá? Desculpa se eu não me expressei de alguma forma. Retenham o que é bom, né? Igual o Edson sempre fala, retenham o que é bom. Não sou um pregador, não sou um, sei lá, né? Mas eu tô tentando trazer uma mensagem que eu tive esse entendimento e tem me ajudado, né? Graças a Deus. E a outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre estar atentos à voz do Espírito Santo. Poxa, mas às vezes a gente pensa, poxa, mas eu tô atento à voz do Espírito Santo, né? Eu tenho tido atenção à voz do Espírito Santo, tal, eu tô sensível à voz do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, será mesmo que você está sensível à voz do Espírito Santo? Será mesmo que você tem escutado aquilo que o Espírito tem a dizer a você, uma ordem, algo para você fazer? Não sei. O que eu quero que você entenda, e isso eu vou explicar através de um testemunho meu. Muitos me conhecem, né, na igreja. Eu tenho uma fábrica de salgados, então eu distribuo salgados no atacado. Tenho loja de salgado também. E me surgiu antes da pandemia, 2 semanas antes da pandemia, ninguém sabia que ia ter uma pandemia. 2 semanas antes da pandemia me surgiu a oportunidade de eu comprar um negócio, né? E eu conversei e orei com o pastor. Falei, pastor, surgiu a oportunidade. Vamos pedir uma direção de Deus aí, que Deus nos mostre aí, se for da vontade dele. E tudo que eu vou falar aqui, preço, tudo é simbólico, tá? Só para vocês entenderem. E a gente orou. E a gente propôs o seguinte, Deus, se você tiver no negócio, o rapaz lá vai aceitar, no comércio lá, ele vai aceitar R$1.000, tá? Um preço simbólico aí para vocês entenderem. R$1.000 e o resto ele vai parcelar, perder de vista. Foi esse o nosso plano, o nosso combinado com Deus. E aí passou. Só que o rapaz, ele tinha me dado um outro preço. Ele falou, Vinícius, eu passo por você por 2.000 e o resto a gente combina. Eu falei, tá bom. E aí, beleza. Aí eu cheguei lá, falei pra ele a proposta. Falei, olha, eu te ofereço 1.000 e aí você parcela pra mim em milhares de prestações aí a perder de vista. E ele falou assim, não, aí não dá, aí fica ruim. Aí eu, nossa, era a oportunidade do meu sonho. Era um negócio perfeito. Eu até mostrei as fotos pro pastor, era assim uma loja linda, fachada de ACM e tal, uma loja grande. Eu falei, nossa, aqui eu ia vender muito salgado aqui. Aí beleza, pra vocês entenderem. O cara não aceitou, então a resposta foi não. Eu já tinha que ter escutado. Mas aonde que eu quero chegar para você estar sensível à voz do Espírito Santo e não ao desejo do teu coração? O que eu tinha era um desejo. Eu queria ter aquela loja para mim. Eu queria muito ter aquela loja de uma maneira assim surreal. Eu queria mesmo. Mas Deus falou não, não era. E eu não sabia o que viria a acontecer. Vamos lá, olha só que louco. E aí beleza, eu peguei e aí eu cheguei e tentei burlar o que Deus tinha falado. Deus tinha falado não, mas eu falei, poxa, é um negócio tão bom que eu preciso ficar com esse negócio aí, cara, eu vou dar um jeito. E aí eu cheguei pro cara e falei, Deus, é o seguinte, Deus, eu vou orar aqui e se o cara aceitar 2.000 e o resto a perder de vista aí para nós parcelar, eu sei que o negócio é do Senhor. Só que 2.000 era o que ele já tinha proposto. Aí eu cheguei lá e falei para ele, ó, eu te ofereço os 2.000 lá que você queria e o resto a gente faz a perder de vista. Ele falou, fechado, lógico.
Era o que ele queria, ele já tinha aceitado. Eu falei, é de Deus. Deus ouviu minha oração que eu acabei de fazer. Olha só, eu burlando aquilo que Deus já tinha pra mim. Falado não. E beleza, já tava quase fechando o negócio, já tava tudo certo. Peguei todos os dados dele, liguei pro amigo meu advogado, o Vander, da igreja, e falei, Vander, faz um contratinho aí pra mim rapidinho, tal, rapidinho esse contrato. Eu tô resumindo bastante, tá, pessoal? Faz esse contrato aí pra mim rapidinho, tal, pra mim fechar negócio lá com o rapaz, tal, que eu já tô indo lá, já tô indo transferir dinheiro pro cara, tal. Ele falou, guri, o contrato não é assim, não. Se eu fosse você, eu analisaria direitinho. Já viu o aluguel, já viu isso, já viu... Não, já vi tudo, já tá tudo certo. Pode fechar o negócio aí pra mim, faz um contratinho aí pra mim, tá tudo certo. Eu preciso transferir o dinheiro pro cara, tal. Aí ele falou assim, irmão, não é assim, as coisas não é fácil desse jeito, não é assim, né? Aí eu falei, como assim não, irmão? Aí já começou a enroscar a coisa, né? Eu falei, poxa, mano, é tão fácil fazer um contrato. E aí ele me falou assim, vai lá conversar com o cara do ponto e vê lá se o cara te aceita, né? O cara vendeu o ponto e tal. Eu falei, tá bom, irmão, eu vou lá só por ir mesmo, porque... Irmão, cheguei lá, igreja, eu cheguei lá, nossa, conversei com o cara do ponto, conversa assim, tranquila. Começou a me vir uma falta de paz, uma opressão, um negócio ruim. Eu falei, caraca, meu, será que não é pra me fechar esse negócio? E aí eu falei, ó, fulano de tal, eu vou pra casa, mais tarde a gente conversa, termina de ajeitar os negócios aí, tá bom? Enfim, o cara do ponto, mó chucrão, o cara todo ignorante e tal, e eu senti um desconforto. E beleza. E aí eu fui pra casa, eu falei, Deus, eu tô sem paz no coração. Falei, o Senhor precisa me ajudar. Se não for pra me ficar, Senhor, que o Senhor use a vida de alguém pra me falar. Mas eu quero escutar, que não é pra me ficar. Cheguei em casa, né? Minha irmã me ligou, minha irmã me mandou mensagem, Vinícius, vem aqui, eu quero falar com você. Aí eu cheguei aqui, ela começou a falar, Vinícius, tô achando melhor a gente não pegar a gente, porque ela é minha sócia. Tô achando melhor a gente não pegar não esse ponto. Porque você vai te atrapalhar nos seus compromissos com a igreja, você não vai poder mais ir para suas aulas de segunda-feira, não vai poder ir para quarta, porque você vai ter que trabalhar lá, não vai ter como colocar funcionário no começo e tal. E eu falei assim, poxa vida, verdade, né? E eu falei assim, na minha mente eu pensei, obrigado Deus. Mas olha para vocês entenderem, precisou duas situações para me entender que aquilo não era de Deus. E eu não fechei o negócio com o cara. E aí o que aconteceu? 2 semanas depois, pandemia. E o que teria acontecido se eu tivesse forçado esse negócio? Eu estaria pagando prestação, estaria com um monte de dívida, porque eu assumi tudo. E imagina só. E olha o cuidado que Deus teve, né? Mesmo com a minha rebeldia. Então o que eu falo? Estejam atentos à voz do Espírito Santo, né? A gente tem o exemplo da nossa igreja também. A gente já tava tudo certo, todo mundo gostou do salão, a gente ia mudar e tal, e vamos mudar de salão, vamos mudar que vamos. Ia gastar dinheiro com muita obra, muita coisa. Mas o que aconteceu? A igreja se uniu em oração e orou. E Deus falou, né? Que a gente não ia mudar. O pastor não teve paz e tudo, e a gente não mudou. Imagina se a gente muda, olha só, 2 meses depois, ou foi até 2, 3, foi quase parecido com o meu caso, mas 2, 3 semanas depois, pandemia, né? Imagina como ia estar a nossa situação lá da igreja hoje, né? Então assim, pessoal, deixa eu até ler. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 fala assim, não extingais o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo, tá? Então a mensagem que eu quero trazer para vocês, estejam sensíveis, afinem o ouvido de vocês para escutar aquilo que o Espírito Santo fala. Não dê ouvidos ao coração, ao desejo do coração de vocês, estejam sensíveis àquilo que o Espírito Santo fala. Coloque em oração diante de Deus.
né? Não extinguem a voz do Espírito Santo, né? Porque a gente tem que manter a chama acesa e o Espírito Santo ele vai falar. Deus vai nos mostrar quando a gente estiver disposto a ouvir, né? A palavra de Deus sempre em vários versículos fala: ouça o que o Espírito diz, ouça, 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 para a gente escutar sempre, para a gente estar com o ouvido sempre afinado em escutar o que o Espírito tem a nos dizer, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido, foi um testemunho meu e eu queria passar aí para vocês, né? Sobre a gente não apagar o Espírito Santo, né? Não tampar, porque o Espírito Santo ele me falou a primeira vez, e ele falou de novo. Então, assim, foi necessário 2 vezes, sendo que a primeira eu já tinha poupado muito constrangimento, eu já tinha poupado muita coisa, né? Então, igreja, eu queria passar isso aí pra vocês, tá bom? Não sei se eu consegui passar de uma maneira clara, não sei se eu consegui passar de uma maneira assim que deu um entendimento fácil, igual eu falei no começo do vídeo. Não sou um pregador, não sou um cara que estuda para isso, né? Eu tento falar do meu jeito, da maneira que eu entendi, e eu espero que vocês tenham compreendido. A Tamires também está fazendo um estudo sobre obediência, eu convido ela a partilhar aí com os irmãos, tá bom? E é isso, igreja. Então entendam, vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês pertencem a Cristo. Não façam aquilo que vocês querem, que vocês desejam, porque aquilo que vocês desejam e querem talvez não seja aquilo que Deus quer, e aquilo pode trazer uma maldição para a vida de vocês. Assim como eu ia cair numa armadilha e eu também ia cair numa maldição, porque aquilo ia me prejudicar bastante, tá bom? Então estejam sensíveis ao Espírito Santo, tá bom? E tenham Jesus como o Senhor da vida de vocês, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, um grande beijo aí a todos.